Seja muito bem-vindo ao Sem Roteiro. Hoje o nosso assunto é um assunto delicado, mas é um assunto muito importante. Deixando toda a parte jurídica de lado, a nossa convidada é uma advogada, mas a gente vai falar do lado humano da advocacia e não é nem de família, mas para famílias. A nossa convidada de hoje é a doutora Nilza Mendes Osório. Isso. Nilza Mendes Osório. E ela é uma advogada para famílias, uma advogada que a gente costuma falar necessária para esse mundo aí de divórcio, de alienação parental, de violência com as crianças, que a gente precisa aí, de certa forma, ajudar. E para isso, hoje, nós combinamos aqui, antes dela aceitar o nosso convite, que nós não falaríamos de direito, mas nós falaríamos de humanização. Esqueçam os processos e vamos falar de pessoas. Certo, doutora? Certo. Nilza, para a gente começar, você é uma advogada extremamente aí, especialista, como eu bem falei, não de família, mas para famílias, né? Nesse contexto. E tem muitas histórias, muitos anos aí trabalhando com isso, atendendo clientes. E para a gente já começar direto, o que é necessário ver num relacionamento de início, de cara, de sinal, que você vai falar assim, essa pessoa lá na frente, esse homem, essa mulher, vai me dar trabalho, vai ser um pai ruim, vai ser uma mãe ruim, vai ser uma esposa que não é bacana para mim ter do meu lado, vai ser um marido que não vai me apoiar. Existem esses sinais logo no início de um relacionamento? Primeiro, seja muito bem-vindo e obrigada aí por aceitar o nosso convite aqui do Sem Roteiro. Eu que sou grata pelo convite, e é um assunto que eu gosto demais. Falar sobre famílias é totalmente diferente de você falar do direito, porque o direito ele tem as nuances, a família está protegida no direito, mas quando você fala em família, sinais que você pode fazer para salvar essas famílias dentro do direito, é um assunto que eu amo demais. E quando a gente fala nisso, doutora, para salvar, né? Para responder a nossa primeira pergunta aí na questão dos sinais, né? Antes de salvar, vamos tentar salvar a pessoa para que ela não entre nesse relacionamento. Sim. Existem esses sinais, você com a sua experiência, o que você pode dizer? Sim, são casos e casos, são cada caso muito especial, mas existem sinais que o casal, a mulher, o homem, não querem enxergar. Vou dar um exemplo bem bobinho assim. O casal está num restaurante, comendo, aí chega o garçom, todo simpático, e vai trazer a conta, ou digamos que algo veio errado, e um deles perde a paciência ali, já começa a falar alto, a diminuir aquela pessoa. Às vezes é o início do relacionamento. Quer dizer, é o sinal do maltratar o outro. Sim, então assim, se ele não tem pudor de, em público, respeitar uma pessoa, e como que vai ficar em quatro paredes? Então assim, é um sinal muito normal hoje em dia que as pessoas enxergam, mas quando o cliente vai no meu escritório e começa a falar e começa a lembrar, já começa por aí. Então, assim, as brincadeiras sem graça, aqueles apelidos. Meu bombonzinho, não, minha você geladeira. Hoje está parecendo, né, minha bolinha. Ai, você parece que está tapada hoje. Ai, você acordou parecendo... São sinais. São sinais no início, porque no início tem que ser... não é que a pessoa tem que ser fingida, mas no início é o se conhecer, é você amar, você tratar aquela pessoa. Né? Então, assim, são esses sinais bem bobos, mas são pequenos sinais que ficam lá bem ocultos. E doutora, quando chegam essas famílias até você, né, ou a mulher ou o homem que procuram para essa possível separação,
O que é tratado nesse início? Você pontuou, primeiramente, essa questão de saber como era o relacionamento. Mas tem casos que a gente pode trazer, por exemplo, assim, tem volta? Isso é possível? Não. Se esse aqui é o problema, você tem certeza de uma separação, por exemplo? É quase um papel de uma psicóloga? Sim. Quando eu comecei a entender que a minha posição como advogada não é sobre processo, era sobre pessoas, e eu comecei a lidar com essa diferença. Então, onde eu busquei muito entender, por mais que a minha experiência, né, de mãe, de vó, fiz pedagogia, então, assim, eu consigo entender. Isso começou a chamar muita atenção quando o cliente chegava até mim, ou às vezes a mulher me ligava, o homem, querendo divórcio. Eu sempre falava assim, mas como que vai ser? É consensual ou ele não quer? Ah, ele não quer, mas ele vai no escritório. Quando eles chegavam, que eu percebia que ali não tinha uma traição, ali não tinha maus tratos, ali não tinha violência, que eram ajustes. E eu comecei já a mudar esse meu foco. Vocês têm certeza que o divórcio é a solução para tudo isso? Vocês buscaram ajuda? Porque hoje nós temos ajuda em tudo, em qualquer lugar, na igreja, tem os conselheiros de casais. Hoje nós temos psicólogos que você pode pesquisar e fazer uma consulta online. Então você tem N soluções para depois você decidir que é o divórcio. E sim, tem volta. Quando muitos casais choram na minha frente, sabem, começam a refletir, eu começo a falar também sobre a posição dos filhos, a família, e para eles se olharem quando eles se conheceram lá no passado, há 20, 10, 15 anos atrás. O que te atraiu naquela pessoa? Começa a enxergar ela de volta assim. Às vezes não é fácil, mas se você tentar, você consegue. E com isso foi mudando e posso falar para você, tem volta. E isso a gente pode chamar de uma advocacia humana, né? E aí vem a questão, você é advogada, ganha para divorciar nesse caso. Como é que fica essa parte aí da doutora Nilza Mendes Osório? Quando hoje eu tenho atendimento muito online, então assim, eu atendo muito 99% online. Então, às vezes, o cliente vem falar comigo, eles acham estranho. Eu falo assim, olha, eu vou te fazer uma pergunta que não é normal qualquer advogado fazer. Você tem certeza que você quer se divorciar? Vou te fazer uma pergunta mais íntima. Por que está te levando você a querer se divorciar? Aconteceu algo estranho? E a pessoa, claro que ela sente, porque geralmente você quer tratar de valores ali. Eu cobro consulta, claro, para atender qualquer cliente, mas tem casos que eu nem cobro a consulta. Porque são casos quando eu vejo que ali vamos ter uma posição de busca deles, né, que eles vão se entender. Aí eu falo, então faz o seguinte, não vou cobrar consulta agora, vamos marcar um outro momento e vocês vão conversar, aí nós voltamos a nos falar. Então, assim, e eles param muito para pensar em relação a isso. E acabam voltando mesmo, né, com toda essa conversa toda. E o que você, doutora, percebe de diferente nesse atendimento mais humanizado? É o enxergar a pessoa, né? É ver que ali tem uma família que de repente vai se desfazer por questões bobas, vamos dizer assim, né? Como você mesmo falou, não tem traição, não tem violência. São questões que eles não estão, de repente, conseguindo se comunicar, né? Não estou gostando disso, não estou gostando daquilo. Né? Ajustes, pequenos ajustes. O que você vê de diferente nessa advocacia que, de fato, porque hoje a palavra humana ela é bonita, né? Mas, na prática, são poucos os profissionais que, de fato, fazem esse trabalho que você realiza. O que muda para esse atendimento humanizado? Até o tempo. Quando você fala assim, o meu trabalho é humanizado. O meu tempo é diferente com a pessoa. Quando geralmente, hoje em dia, vem, às vezes, o homem e a mulher. Antigamente era mais a mulher. Hoje está bem mesclado.
Eu recebo muitas ligações de homens que estão desesperados querendo o divórcio. Eu sempre faço a questão de querer conversar com a mulher também. E quando você vai conversar com a mulher que você vai fazer algumas... Porque eu faço algumas perguntas X. Tem certeza? É consensual realmente? Você está de acordo? E eu vejo com a resposta dela que aquilo... ele quer, ou eu não aguento mais, eu não aguento essa situação, eu quero ficar livre. Aí, essa diferença, que é esse tempo que eu dou para eles. Mas por que você... Ficar livre por quê? Por que você... umas não Ficar livre do quê? Do quê? Eu não quero o dinheiro dele, eu não quero o dinheiro dela, mas por quê? Esse dinheiro vem de algo errado? Vem de coisa ilícita? Então, assim, e aí começa... Aí eles, com esse tipo de pergunta, eles acabam baixando um pouco a guarda e acabam transmitindo para você aquilo que nós podemos... Eles buscarem uma nova oportunidade ou eles refletem realmente, às vezes, é o divórcio. Porque eu não estou ali para salvar, eu quero entender o porquê. Mas ali eu não sou uma psicóloga, não sou uma terapeuta que vou poder dar N exercício para eles poderem trabalhar e buscar essa salvação. Mas eu indico. Eu falo, olha, antes de tomar essa atitude, quando eu vejo que não é nada sério, não é uma agressão, não tem violência, por que vocês dois não vão buscar ajuda? Então, essa é a diferença do trabalho humanizado, é você olhar aquelas pessoas como pessoas, não como processos. A gente está falando aqui de casos que existem a reversão, né? É possível aí que volte o casal, que a família volte a ser uma família. Mas a gente também tem a ciência que existem casos que isso não é possível. Não. E quando acontece isso, doutora, como a advocacia humanizada trabalha? Também é diferente de um processo que outro advogado realiza, por exemplo? Sim, porque o que eu falo? Vocês não estão mais querendo viver juntos, o divórcio realmente é a solução, mas não vamos transformar esse divórcio em guerra, em um campo de batalha. Então tem como você se divorciar de uma forma digna, digamos assim, porque sempre alguém vai estar indignado com a situação, mas pelo menos mais passível, mais delicada, sem guerras, sem conflitos. Uma harmonia, né? Com um pouquinho de harmonia possível. Por mais que ali. Eles estão magoados, sempre tem alguém magoado, um com o outro, mas pelo menos não transformar aquele momento em um pé de guerra, principalmente quando tem filhos que acabam querendo fechar esse elo de comunicação. E tem sim, tem como transformar um divórcio que na cabeça deles é loucura, eles nunca mais vão conversar, e quando vem um deles falar comigo, eu tento de todas as formas, peço permissão para falar com outra pessoa, que às vezes tem um advogado também. Quando o colega do lado de lá eu vejo que é passível a comunicação, doutor, vamos marcar uma reunião, vamos conversar. Então, assim, e eu tô com um caso no meu escritório, eu tô há 3 meses com outro advogado para nós fazermos um acordo de um divórcio bem justo para que a minha cliente não saia como ela queria ter saído. Sem nada, ela queria ficar livre. E eu encontrei um colega que nós, assim, marcamos atendimento online. Eu estava viajando, fiz dois atendimentos com ele online para decidirmos ponto. Então, tem como você fazer isso. Mesmo que para um ou outro jamais vai ter solução. Não tem diálogo, doutora, não tem diálogo. Mas às vezes tem. Lá no fundinho tem um pouquinho de diálogo. É trazer uma justiça para aquele tempo que esse casal passou junto, sofrendo, sim, passando alegrias por momentos bons e ruins, mas é a justiça daquilo que eles adquiriram juntos. Sim. Seria isso? O justo. Porque nós sabemos que hoje existe N tipo de casamento. Não vou adentrar, tem comunhão parcial de bens, separação total de bens, não vou falar. Mas analise. Quando um casal, eles resolvem casar, construir família, ali eles estão fazendo o quê? Estão se unindo. Se algo der errado,
o que eles construíram junto, o justo é que cada um tem o seu direito. Então, nós estamos ouvindo muito. Você não trabalha, eu que fiz tudo. Não. Ó, a mulher, independente se ela quer seguir uma profissão, mas ela é ali do lar. Ela é aquela que administra a casa. Ela cuida da finança do lar. Ela cuida dos filhos. Se ela não fizer esse papel de mãe ali, como que o homem ele vai conseguir lá fora poder exercer a profissão dele segura, sabendo que o filho não está bem em casa, mas está com a mãe? Então, assim, é o justo. Nós temos que buscar isso, independente do regime deles, a questão do justo. Você tocou num assunto importante, né? Falando dessa questão da mãe que está no lar, cuidando dos seus filhos e tudo mais. Que é um papel digno, extremamente digno. Eu sou mãe, eu sei disso. Mas essa mãe, ela também é mulher, ela também é um ser humano. Só cuidar da casa, só cuidar dos filhos, isso também não deixa, na sua experiência enquanto advogada de família, não deixa também um pouco a mulher, vamos usar a palavra deprimida, de alguma forma. Essa mulher, ela também precisa ter a sua independência financeira, num contexto de fazer cursos, vender algo, para que quando, né, principalmente se ela já está pensando, de repente, numa separação, para que quando isso, de repente, possivelmente acontecer, ela tenha ali uma renda. Como é que você vê essa questão das mulheres hoje, né? Não tirando a dignidade de quem cuida, de quem está em casa ali, auxiliando o marido, mas nesses casos onde ela já pensa numa separação, é uma preparação para ela isso? O que acontece? Ser mãe, ser dona do lar é um papel muito lindo. O que não pode, que eu aconselho às clientes e aconselhei muito as minhas filhas por mais que eu quero ser dona de casa, por mais que eu quero cuidar da casa dos meus filhos, mas eu preciso também cuidar de mim. Como que é cuidar de você? Você dedicar um pouquinho o seu tempo para você. Não abrir mão totalmente da sua vida. O que acontece com muitas mulheres, quando às vezes tem a proposta do marido, olha, você vai ficar em casa, cuidar da casa, dos filhos. Em alguns casos, é aquele homem protetor. Mas em alguns casos, não são homens protetores, são homens que usam essa artimanha dos filhos para ver aquela mulher dentro de casa, submissa a ele. Não deixa ela fazer curso. Então, é importante que a mulher, além de ela ter escolhido ser mãe, ser cuidadora da casa, administradora do lar, ela poder, paralelamente, fazer algo por ela também, um curso. Aí eu sempre falo, hoje está muito bom, na minha época não tinha esse negócio de cursos online, faculdade online. Então, hoje a mulher tem que se preparar, porque não é só para o divórcio não, Júlia, se preparar para a vida, se Deus me livre e guarde, que eu tenho muitos casos no meu escritório também, que o homem veio a óbito de repente e a mulher não sabia a senha do celular dele, não sabia a senha do banco, não sabia quais bancos ele tinha conta, do que ele tinha. E é muito sério isso. Não é só se preparar para um divórcio. Nós temos que estar preparados para o dia de amanhã também. Então é importante que a mulher mesmo, que escolheu ser essa mulher parceira, mas que ela faça o quê? Que ela seja aquela mulher... comprei um carro. Comprou como? Qual dinheiro? Ela participe também dessa vida financeira. Entenda a vida financeira da família. A vida financeira. O dinheiro que comprou o carro. Eu escuto muito isso. Quer saber por quê de finança? Você tora todo o seu dinheiro no cartão, mas tudo bem, eu quero saber da onde, qual a origem que esse dinheiro que paga o meu cartão. É só isso que eu quero saber. Como que está a empresa? E tá tudo bem isso. Mas se eu fosse perguntar, virava um pé de guerra. Tenta, busca um jeitinho de saber, busca um jeitinho de se interagir. Nós, mulheres, temos muito mecanismo. Aí eu pergunto, qual que é o regime que você era casada mesmo com ele? Você não podia ir no banco? Então, assim, senta e tem uma conversa como adulto. Tem 2 semanas atrás, eu atendi uma pessoa, eu estava até lá nos Estados Unidos, e ela me achou na internet e ela veio falar comigo
estava separando, que não aguentava mais, o marido, sabe? E ele não deixava ela participar de nada. Aí eu perguntei, você fazia o quê? Ela falou, eu fazia direito quando eu me casei, há 15 anos atrás. Eu falei, você parou por quê? Mas ele nunca deixou. Eu falei, mas ele é agressivo? Comecei a fazer algumas perguntas, ele é agressivo? Ela, não, ele é só nervoso. É só nervoso. Eu falei, mas aonde? Por que você não quis buscar isso? Aí perguntei a idade dela. Falei, qual a sua idade? Eles têm 3 filhos. Ela falou, 35 anos. Eu falei, minha filha, você é um bebê. Você pode começar agora. Você sabia que você pode começar agora? Você quer salvar seu casamento? Aí ela falou, eu acho que não, eu tô cansada. Eu falei, talvez não, pensa. Tenta conversar com ele. Depois você me procura. Só que eu acabei, a gente conversou mais coisas, dei mais algumas dicas para ela. E terminou a reunião e eu passei. Agora tem 3 dias que eu cheguei, ela mandou mensagem para mim. Nilza, nem me chamou de doutora, Nilza, conversei e nós vamos dar mais uma chance. Ele vai na terapia e eu também, e eu vou voltar aos meus estudos e nós vamos abrir uma empresa juntos. Então, ok, aquele casal que era individualista, aquele casal que mal se comunicava, ela não podia perguntar nada para ele, que ele ficava todo nervoso. De repente, quando ela chegou nele para falar, olha, eu vou me separar realmente, as coisas mudaram. Aí ela falou, eu estou confiante. Eu falei, eu também. Às vezes é aquele susto de achar que a pessoa não é capaz de fazer o pedido, né? Sim. Porque a gente sabe que existem aí no mundo muitas mulheres, principalmente mulheres, que se fazem aquela pergunta, né? Mas o que eu vou fazer depois que acabar essa relação? Como que eu vou ficar, tanto financeiramente como mentalmente acabadas, muitas ficam, né? E talvez esse medo impeça elas até de pedir a separação, mas também impeçam elas de tomar uma iniciativa como essa moça que entrou em contato contigo, por medo. Né? Então tudo isso influencia também. Porque que acontece? Às vezes, aqueles sinais que vieram lá do namoro, daquele homem que perde o controle por tudo. Qualquer assunto importante girava o quê? Uma briga. E a mulher vai o quê? Se retraindo para não ter mais brigas. E quando ela se retrai, as coisas vão acontecendo. Então, nós não precisamos arrumar uma confusão para perguntar qualquer coisa. Eu não sou psicóloga, mas eu falo assim, olha, eu quero te fazer uma pergunta, mas por favor, não grite, não fique nervoso, você já quebra a pessoa. Às vezes eu dou essa dica para a mulher. Olha, eu quero conversar com você. Ou então espera as crianças dormirem, ou chama a mãe para ficar com os filhos, vai dar uma volta. E ali, se ele gritar, vai ser na rua. Não vai ter coragem. Não vai ter coragem. Você tá vendo? Então, assim, acaba você buscando um meio para que você resolva sem que... mas eu não consigo conversar porque ele é isso, porque ele é chato. Porque... Eu vou me divorciar, mas e aí? Você vai se divorciar? Isso eu falo para o homem também. Você vai encontrar um novo relacionamento, você vai ter que fazer todo um treino de novo. Mais um trabalho. É mais um trabalho. Não é mais fácil. Você ter que se vender no mercado, né? Nesse contexto. Né? Tem que ir para academia, ficar bonitão. Exatamente. Por que não tentar salvar o seu casamento? Aí eu sempre falo, aquele casamento que não tem agressões, que não tem violência. Porque tem casos que a mulher, quando ela chega no escritório, ela já... Por mais que ela fala que não tem violência, mas no final, ela fala, doutora, eu não posso nem voltar para casa. Porque ele sabe que eu vim procurar um advogado, eu não posso. Aí ela fala, porque ele é violento, porque ele me agredia. Então tem casos que o que você faz? Você tem que orientar uma mulher dessa a buscar ajuda, buscar família. E casos que eu não gosto muito de orientar, vai fazer uma protetiva, só por fazer. Mas tem casos que tem que ser feita uma protetiva. Então, assim, porque aí se ela vai voltar para casa, ela já tem que ir junto com a escolta. Com essa segurança. Com a segurança, né? Pegar as coisas dela e vir embora. Então, tem tudo isso. Por mais que... E, detalhe, às vezes a família nem sabe que essa mulher sofria essa agressão dentro do casamento de 10, 15, 20 anos. E ela ficou muitos anos ali com medo da situação, até que um dia ela resolveu tomar a decisão e nem pode voltar para casa. E se voltar,
tem medo que pode Pode acontecer. acontecer alguma coisa, né? A gente está pontuando aqui, até agora, situações de casais, dos adultos, né? O homem, a mulher, enfim. E quando a gente tem criança no meio, menores, numa situação como essa, por exemplo, ou em situações que o casal está, de fato, preparado mesmo para que ocorra aí uma separação. Quais são as orientações dessa advocacia mais humanizada nesse sentido? Que quando tomarem a decisão que vão separar realmente, que traga a criança para si, mas não com traumas. Olha, papai e mamãe vão separar, por escolha nossa, não culpa sua, que é muito importante isso. Mas vamos continuar sendo seu pai e sua mãe. E não transformar essa criança em um leve trás quando separam. Coloca a criança como um detetive mirim. E acontece muito isso. Tem alguns casos assim dentro da sua... O que mais tem? A criança, ela se sente tão restrita que ela tem medo de falar que se ela está feliz na casa do pai, se ela está feliz com a mãe. Porque um não quer que o outro, que a criança seja mais feliz ou mais... Aí a criança começa a fazer o quê? Não mentir, mas inventar uma história. Ah, na casa do pai estava chato. Ah, na casa da minha mãe é muito chato, minha mãe é isso. E até isso, porque quando você faz o divórcio e tem N ações, e aí tem que passar hoje, a nossa justiça está melhorando bastante. 90% de todos os divórcios que tem criança tem que passar por um estudo psicossocial, por psicólogos, assistente social. E é importante, e eu gosto, eu não reclamo, e eu gosto disso. E ali eu não preciso ser psicóloga para entender que aquela criança está falando com a mãe ali, porque ela está dizendo aquilo para a mãe para confortar o ouvido dela, porque ela quer ouvir que a casa do pai é ruim, ou vice-versa. E aí se eu falo, olha, fique atenta, eu tenho que demonstrar a minha experiência como mãe, né, como vó, todos esses anos lidando, e também eu fiquei muito tempo em sala de aula também, então tenho um pouco de conhecimento como que é a criança e o jovem. Olha, fica atenta, porque se ela não gostar do ambiente, a criança não quer voltar. Não é só a questão da alienação, né? Da criança, alienação parental, que a gente sabe que é crime e tudo mais, mas também o cuidado com a saúde mental dessa criança. Você imagina uma criança que vive um ambiente desse, que ela não pode demonstrar o sentimento dela de amor pela mãe, pela família da mãe, pelo pai, pela família do pai, porque senão ela vai magoar um outro. Como que essa criança vai crescer? Como que ela vai ser um adulto? Eu falo muito isso. Crianças bem tratadas são adultos bem resolvidos. Vamos ter erros? Claro que vamos. Como mãe, como pai, nós vamos errar, mas nós não podemos errar nesse sentido com as crianças. É injusto. E hoje você está vendo na internet, está o tempo todo mostrando isso. Ah, porque é alienação parental. Vai entrar na justiça? Ah, vai ganhar um dano? Vai ganhar um dinheiro? A mulher vai perder a guarda, ou o pai vai perder a guarda? Mas e a criança? O que ela está perdendo? É bastante complicado, porque as pessoas precisam entender que a separação é do casal e não do filho. Quando separa, o filho continua sendo filho. Do mesmo jeito. Só que vão viver em momentos diferentes. Então, que a criança sinta confortável isso. Quando ela chegar da casa do pai, ela poder falar, mãe, foi maravilhoso, olha, eu fui no parque, eu fui no shopping, eu encontrei com a tia. Quando fala a tia, que é a namorada do pai, ou tio, namorado do pai, é um choque. Então, a criança pode ter um amor também desse tio, o padrasto, dessa tia, a madrasta. E, gente, eu falo com meus clientes, coloque a mão para os céus quando sua filha falar que a madrasta é boazinha, que o padrasto, porque hoje em dia nós estamos vendo tanta coisa injusta no mundo, então você tem que orar todos os dias para que ele continue sendo bom e ela também sendo boa. A gente vê casos bem tristes nesse conceito. E entrando nisso também, doutora, qual é a orientação pós-separação? O que você
o seu método de trabalho, vamos dizer assim, você também busca estar ali auxiliando esse casal depois da assinatura, né? É importante pontuar que não é só uma Não. separação, acabou e vamos embora e tchau, obrigada. Mas e depois, a Mariazinha e o Joãozinho que separaram? Mariazinha, vem aqui, vamos conversar. Quero te trazer algumas orientações importantes. Joãozinho, vem aqui. Como é que funciona isso? Como é que é na prática, até para esse casal, quando for procurar alguém, né? Tem um tempo aí, dá uma acalmada, espera um pouco, você tem um filho para cuidar, né? Essa criança precisa se adaptar a uma nova realidade, não ao novo pai ou uma nova Sim. mãe. Eu falo muito. A criança não precisa de um novo pai e nenhuma nova mãe. A criança precisa de uma segurança. Primeiro fator que eu falo muito com as clientes é: você separou. Você às vezes viu que foi muito conturbada a questão patrimonial, a questão que teve brigas na hora da separação. E quando você for escolher, porque aí a mulher, ela está na posição de escolher um parceiro que ele, pelo menos, ele tem que ter uma vida um pouco melhor que a dela. Ela tem que fazer toda aquela análise que ela não fez quando ela conheceu o ex dela, como que ele é como família, que é o principal, se ele já foi casado, se ele tem filhos e como que é a convivência dele com o filho dele. Porque não tem como você arrumar uma outra pessoa, trazer para dentro da sua casa, que essa pessoa está separada e nunca viu o filho, nunca pagou a pensão para o filho, está brigando com a ex-mulher na justiça porque não quer pagar a pensão. Ou seja, a pessoa que vai, essa terceira do relacionamento, ela também precisa ficar atenta. Sim, tem que porque observar. ela pode ser uma próxima vítima. Uma próxima vítima. E o homem é a mesma coisa, eu falo para ele. Muito atento. Caso você fosse envolver com uma mulher que tenha filhos, não esquecer dos seus filhos. E detalhe que eu falo também, vão entrar num novo relacionamento, procura no primeiro momento não ter filhos, curta aquele momento com os seus. Doutora, essa questão de maltratos, né? A gente falando dessa questão, você tem casos, inclusive, né? Se tem alguma coisa aqui que você pode contar pra gente nesse sentido? Sim. Tem um tempo atrás que a criança já era um divórcio que foi feito, mas tem casos que você acaba entrando sempre em contato com a mãe. E a criança vinha para a casa da mãe e quando ia para a casa do pai, ele percebia que ela estava muito diferente. Aquela criança toda extrovertida, aquela adolescente viajada, que viaja com o pai para fora do país. E ele percebeu que elas estavam muito diferentes quando voltava para casa. E ele ficou muito preocupado e ele acabou um dia me ligando, perguntando: o que eu faço, doutora? Em relação a isso, eu estou achando algo muito estranho. Ela vem para cá e às vezes ela tinha pressa de voltar com os amigos e ela não quer voltar. Eu falei: olha, eu sabia que tinha psicóloga, eu falei: marca um momento com a psicóloga. Ele marcou e acabou descobrindo, a própria psicóloga, descobrindo que o padrasto não tinha entrado na via de fato, mas estava já querendo algo com a menina. E ela acabou mostrando para a psicóloga, depois, claro, que mostrou para o pai. E a mãe não acreditou, ele me ligou de novo: doutor, e agora? Eu falei: agora a psicóloga, ela sabe, ela tem todo um protocolo ali, né? Ela tem que fazer a denúncia. E no momento que ela estava ali com a criança, o agressor, o suposto que se deixasse ir para as vias de fato, estava mandando mensagem. E ali aproveitou e já fez todo um protocolo. E ele foi chamado e hoje a menina mora com o pai. Ou seja, é necessário também, quando há essa separação, você ter esses cuidados, né? A escuta da criança. A criança, por mais que ela seja toda desinibida, toda espontânea, ou ela seja retraída, ela tem um sinal. Às vezes tem um sinal que ela não quer ficar perto da pessoa. O olhar, se você começar a acompanhar o olhar da criança, quando, por exemplo, alguém falar alguma coisa, ela bater o olhar
para ver se pode falar, porque a criança tem olhar. Então, o conselho que eu dou é que o pai e a mãe fiquem atentos a esses olhares da criança. Fique atento ao progresso dela na escola, ela começa a manifestar. Às vezes ela fica retraída, aquela criança que gosta de abraçar, beijar, ela não quer mais te abraçar, te beijar, e fala, porque está crescendo, está ficando, às vezes, mocinha, ai, bichinho do mato, ou brinca muito, ai, do interior, né? O pessoal, a gente escuta, brinca muito. Não, ali tem algum sinal, alguma coisa está acontecendo. Ou, às vezes, aquela pessoa que era para proteger, ela está sendo ou muito rude, ou está fazendo algo que não é correto. Os dois não é correto. Ser rude. Então, a madrasta, ela tem que proteger a criança. E o padrasto também, não é também ser agressor, tratar bem o filho que é do casal e outro filho que não é. Até porque isso fala mais sobre a pessoa em si, né? Do que o status que ela ocupa na família. O pai e a mãe têm que ter e acreditar sempre na criança. A criança ela não vai contar uma história... ela pode até imaginar, mesmo que ela esteja imaginando de uma forma que a imaginação dela tem que investigar, tem que buscar. E para casos onde a família, né, a família do pai, a família da mãe, né, eu vou te perguntar isso porque eu sei que você fala sobre isso nas suas redes, ela omite, né, é um tipo de família que ajuda, vamos dizer assim, ajuda a omitir, né, essa avó, seja paterna, seja materna, ela também tem um papel, ela também foi a mãe no passado. Falta um pouco de sensibilidade muitas vezes, doutora? Muito. Digamos que meu filho não paga a pensão da minha neta. Eu, como avó, eu ser conivente com isso, não posso. Porque ela é uma vadia. Não importa quem seja, que é o que o pessoal fala muito, né? Então, nós, avós, justifica. Nós, a parte, o parente, nós temos essa sensibilidade de não concordar, mas tomar alguma atitude. Eu tenho um caso no escritório que o homem não paga, os avós, do jeitinho deles lá, eles estão ali dando apoio, com No caso, os pais do pai. Os pais do pai, quando o homem, né, não tem, às vezes não quer tomar essa responsabilidade. Então, nós avós, a família tem esse direito, a obrigação, quando vê que a criança está passando por maus tratos, eu não vou contar, porque se eu me intrometer em briga de marido e mulher, que é um ditado popular, ninguém mete a colher. Mas olha, nós temos uma Constituição que todos têm o direito de zelar e cuidar da criança. E o Estado somos nós. O Estado tem que dar mecanismo, mas nós também somos Estado. Que nós não podemos ser omisso em relação dos cuidados de uma criança, sabendo que uma criança está passando por maus tratos ou por alguma dificuldade, e nós não nos intrometermos para não arrumar confusão. A nossa entrevista já está... não parece, mas já foi, viu? O que você pode dizer, Nilza, para esse pai, que a gente já está no mês de agosto, né? Passou o Dia dos Pais, e tem muito pai que não é um pai presente, é um pai de presente, né? Mas o que muda para a vida dessa criança? Ser um pai presente de um pai de presente, né? O que muda lá na frente? Como que essa criança vai se ver? Vai olhar para ele também? E qual que é o chacoalhão nessa hora aí que a gente precisa dar para essa pessoa? E para a mãe também, né? Porque tem muita mãe que tem criança que não mora com ela, né? Mora com o pai, o que não é tão comum, mas existe. Que também é uma mãe de presente, né? E não uma mãe que está ali fazendo o papel dela como deveria ser feito. Tem ambos os casos. O pai de presente, ele está criando um filho que vai olhar ele como um objeto. Que ele sabe que ele vai chegar no Natal, ele vai pedir o iPhone, ele vai dar o iPhone. Se ele pedir, vai completar, tem casos de maioridade, quando você fizer 18 anos, eu vou te dar um carro. A criança nunca vai incomodar esse pai. E também nunca vai incomodar essa mãe. Mas vai ser o que na vida? Que eu falo lá atrás, uma criança mal resolvida. Vai ser aquele adulto carente, que pode
envolver com qualquer pessoa, com medo de estar sozinho. Vai ser aquela mulher que às vezes tem toda a oportunidade do mundo de estar num bom casamento, mas vai transformar aquele momento do casamento em um furacão, digamos assim, porque ela viu um exemplo do pai e a mãe. Ou um homem que viu o pai tratar sempre a mãe de uma maneira, ele vai achar que ele tem que fazer aquilo. Então, ou seja, vai ser aquele mesmo escada. É um espelho, né? Um espelho, e essa corrente vai crescendo. Então, como que você vai parar com tudo isso? Eu me separei do meu marido, eu não me separei dos meus filhos, eu não me separei do pai, ele vai continuar sendo pai. Se ele um dia me agrediu, e é triste isso, que eu pergunto também, mas já agrediu seu filho? Não, doutora, sempre um bom pai. Mas eu não quero. Não é que você não quer. Essa criança ela tem que estar presente, o pai tem que estar presente, a mãe tem que estar presente. Então, essa é a dica. Não importa o que aconteceu. Tente, busque a melhor forma que essa criança não vai ficar nesse elo e não vai ser uma mercadoria. Para a gente finalizar, doutora, importante, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão aí nos assistindo e que, de repente, seja o homem ou a mulher, ele pense assim, não dá, estou no meu limite. Quero me separar hoje, quero me separar agora, não passa desse mês. Qual é o conselho? O que essa pessoa precisa se olhar no relacionamento, olhar na outra pessoa, para de fato ela falar assim, é isso mesmo que eu quero, não tem mais condições e vai ser isso e acabou. Tem como, porque como você fala, né? O divórcio, ele não é só... se existe uma separação, se existe algo que um terceiro aí no meio, a culpa é dos dois de alguma forma. Os dois têm que estar aí caminhando no mesmo sentido, né? Mas para quem está nos assistindo e pensa assim, não dá. Essa doutora, ela está falando muito, mas ela não conhece a minha realidade. O que você pode falar para essa pessoa? Tem que se preparar. A mulher tem que se preparar para o divórcio. É fácil eu sair de casa, pegar os filhos, minha mala e ir para minha mãe. E depois? Como que vai ser? Tem todo um preparo. Esse homem, é fácil ele chegar. Você está preparado para pagar pensão? Você está preparado para dividir o patrimônio? Você tem condições agora de bancar uma segunda casa com seus filhos, com a qualidade de vida? Porque quando o homem me procura, eu falo isso. E você está preparada para ficar 3, 4 meses, que às vezes vão estar na justiça brigando para uma pensão? Você está preparada para isso? E eu dou a dica de como se preparar, como você sair do divórcio sem que você não fique mais afetada, ou mais deprimida, ou mais doente após o divórcio. É importante essas situações. É muito importante. Né? Porque quando a mulher resolve sair de um relacionamento, porque ela está no limite dela. Mas esse limite também tem que ser um pouco pensado. Então, eu não posso simplesmente pegar minhas coisas e ir para outra cidade. E como que vai ser? Eu tenho uma reserva de dinheiro? Eu tenho dinheiro que eu consigo pelo menos ficar 1 mês, 2 meses cuidando das crianças? Por mais que eu lido muito com pessoal de classe um pouco elevada, só que a mulher, ela não tem controle de nada. Ela tem um cartão de crédito de 20, 30 mil, quando ela sai de casa, ele é cortado. E aí, como é que faz, né? Como é que faz? Você tem que se preparar. Tem que fazer esse fundo de reserva. Aí é onde que eu começo. Não precisa pensar que vai se divorciar para você, aos poucos, fazer um curso. Eu tenho muita cliente que nunca trabalharam, mas tem N cursos, que é mais fácil entrar no mercado de trabalho. Você pontuou a questão financeira, doutora, mas e a questão mental? Como que deve ser esse preparo mental também? Que eu acredito que isso também é muito importante. Sim. O casal, quando ele chega a esse ponto, ele já está em estado emocional um pouco abalado. Talvez para um é mais tranquilo, talvez para outro não. A dica é a mesma coisa. Tá pensando em separar?
já começa a fazer esse trabalho mental, buscar uma ajuda de um profissional. Eu não tenho condições, mas busca uma terapia, conversar com alguém, procurar uma assessoria jurídica para saber como que vai ficar em relação. Eu sou casada com regime tal, eu tenho tantos filhos. Se preparar para aquele momento, não tomar essa decisão de uma forma rápida e piorar mais a situação. Doutora, muito obrigada pela tua participação aqui no Sem Roteiro. Vou deixar o microfone livre, a câmera ali, para você olhar nos olhos de quem está em casa e nos assistindo e dar um último conselho, uma palavra aí de orientação para essa pessoa. Eu vou falar uma palavra clichê minha que eu sempre falo: o divórcio não é a solução para todos os problemas. Se o divórcio fosse a solução, ninguém casava de novo. É verdade. Então, antes de tomar qualquer atitude, tente conversar, resolver a situação, buscar uma saída, ter diálogo. O que está acontecendo hoje no casamento, na sociedade, é falta de diálogo. O amor ainda está lá. Às vezes a pessoa só não consegue enxergar. Doutora, muito obrigada pela tua participação aqui no Sem Roteiro. E hoje nós estreamos as poltronas novas aqui do Cast do Bom. Olha que delícia essas poltronas que a nossa querida Thaís Ribeiro escolheu aqui para o estúdio. Afinal, esse estúdio aqui tá todo lindo, né? Os estúdios do Cast do Bom. Muito obrigada para você que está aí nos assistindo. Continue acompanhando o Bom da Notícia, o Cast do Bom, o Sem Roteiro e os demais podcasts aqui do estúdio. Foi um prazer estar aí com você e até o próximo Sem Roteiro. Tchau, tchau!